E aí, se a gente for para o livro que a gente falou que está usando, que é a Bíblia, quando ele aparece e ele decide escolher um povo para ele, ele vai na Mesopotâmia, numa terra chamada Ur dos Caldeus, e escolhe um homem chamado Abraão. E diz assim: Abraão, sai da sua terra, saia da sua parentela, saia da casa do seu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão disse: mas quem está falando comigo? Ele diz: eu sou. Ou seja, ele falou: eu sou. Quando Deus aparece para Moisés, para libertar o povo que estava cativo no Egito, a gente vai conhecer todas essas histórias para quem não conhece. Moisés fala assim: tá bom, mas quem está falando comigo? Ele diz: eu sou, o grande eu sou. Ou seja, Deus é. A Bíblia diz que é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está além da existência. Ele está fora do tempo. Tá bom, mas existem alguns filósofos que dizem que Deus é um pensamento. Certo, eu concordo, porque Deus é uma energia. O homem criou Deus, exatamente isso, verdade. Nós necessitamos dele. O homem é uma criação humana, isso, Freud dizia isso, que o homem é uma criação humana, e é verdade. Nós precisamos de um Deus. Se a gente não criar um Deus, a gente vai criar um Deus. Tá bom, eu não creio em Deus, mas eu creio no sol, ele se tornou meu Deus. Não, eu não creio em Deus, mas eu creio na natureza, ela se tornou meu Deus. Não, eu não creio em Deus, mas eu creio no cosmo, na energia, o cosmo se tornou meu Deus. Não, eu não creio em Deus, mas eu creio no meu pensamento, na minha mente, em mim, eu me tornei o meu Deus. Mas o homem precisa de um Deus, o homem necessita de um Deus. Então você cria o seu. A gente vai estar falando de um Deus, você pode chamar ele de Jeová, você pode chamar ele de Jesus, você pode chamar ele de Demiurgo, você pode chamar ele de Cosmo, você pode chamar ele de natureza, você pode chamar ele de terra, você pode chamar de Gaia, você pode chamar de Poseidon, de Zeus, de o que você quiser. Mas para a gente ter um pensamento, vamos partir do princípio que existe um Deus. E esse Deus criou tudo. Meus amigos, eu não consigo entender algo surgir do nada. Um exemplo, esse telefone aqui, ele surgiu do nada. Explodiu e surgiu. Você consegue acreditar nisso? O seu carro, o seu óculos, a sua bicicleta, ela explodiu e surgiu. Você acredita nisso? Não, eu não consigo acreditar que um celular complexo explodiu e surgiu. E como eu consigo acreditar que o mundo, a humanidade, surgiu do nada? Como eu vou conseguir acreditar que o ser humano como nós, uma coisa complexa, que gera osso dentro da barriga, surgiu do nada? Não existe uma força ativa, algo que transcende o entendimento, algo maior do que a gente acredita que está por trás disso. Na mitologia, a mitologia grega, ela diz que no princípio era o caos. Se não existia algo regendo, é caos. Um exemplo. Vamos supor que hoje todo mundo decide sair de casa com os seus carros e simplesmente fazer o que quiser. Como vai ficar o trânsito? Um caos. Vamos imaginar que hoje a população de uma cidade inteira decida entrar em um shopping, decida ir num hospital. O que vai acontecer? Um caos. Cada pessoa decida fazer o que quiser e elas começam a fazer o que quiser. Então precisa ter um governo, precisa ter alguém ditando alguma coisa, uma regra. Que aí foi aonde surgiu Cronos. E aí Zeus vem e organiza o caos. Zeus vem e dá a Terra, Gaia, vem o Cosmo, Urano, e ele começa a definir. Então a mitologia diz, a história do pensamento diz, que se não houver alguém para reger, é um caos. Então a gente precisa acreditar que existe alguém regendo isso que a gente está vivendo. E aí você coloca o nome que você quiser. Beleza? Mas vamos partir desse princípio. Existe uma força maior que a gente. E a gente vai tentar entender
essa força. Não estou dizendo que vamos compreender, mas vamos caminhar para tentar entender essa força. Beleza?